Olá, prezados e prezadas. O objetivo dessa gravação é para fazer um comentário estilo making off dos meus slides, percebendo que muitos não podem acessar e eu tive essa ideia de fazer um comentário rápido, tá? Para que vocês possam, dispondo do material que está no Moodle, fazer uma revisão. Começando por esse slide da capa, nós temos aí, né, o processo chamado de partilha asiática, no caso, porque o mandarim chinês lá está desesperado com seu território sendo praticamente dividido entre as potências europeias. O assunto desse slide é o imperialismo ou neocolonialismo, que foi o processo do século XIX em que os países industrializados europeus partiram para conquistar domínios na Ásia e na África. Pela ordem aí da esquerda para a direita, nós temos a Rainha Vitória, né, da Inglaterra, temos o Kaiser, né, da Alemanha, temos o Rei Leopoldo da Bélgica, temos de pé a única mulher, né, não a única, mas a senhora que está sem a faca na mão, a França, representando a República Francesa, e pensativo na ponta direita, o Japão. Tá? Então percebam que o desespero do chinês é porque o seu território será dividido para os interesses dos grandes grupos financistas, né? Dos grandes grupos capitalistas, bancos, representantes da indústria de toda a ordem, que veem esses mercados como sendo mercados potencialmente próximos dos seus interesses. E aí um conceito, diante dessa metáfora dos peixes maiores com menos menores, né? O que seria então esse imperialismo? Uma etapa de expansão capitalista, né, marcada pela busca e o monopólio dos mercados externos. Uma dominação que se deu sobre a Ásia e a África, os dois continentes que mais sofreram a ocupação direta dos países europeus. No caso das Américas, houve uma tendência de colocação dos capitais financeiros, principalmente pela Inglaterra. E os Estados Unidos, num processo também, né, de expansão, após a sua guerra de secessão, tomando o mesmo caminho. E esses domínios, como a metáfora aí dessa charge, né, o senhor inglês, dominando territórios com os seus tentáculos postos em cada um dessas áreas, tá? Para impor essa dominação. O neocolonialismo, por que neo, né? A expressão novo? Porque ele se difere do colonialismo do século XVI, que foi o colonialismo do antigo sistema colonial, quando praticamente os territórios das Américas foram ocupados, né? Onde se dava o chamado sistema colonial, metrópole de um lado, colônia do outro, e uma imposição direta dos países europeus. A primazia no século XV se deu mais pelos portugueses e espanhóis, mas logo em seguida outros países também se lançaram essa corrida. O novo colonialismo ele tem um período mais amplo, é do século XIX, né? Segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, é um período que se convencionou como sendo
dessa segunda revolução industrial, né? E os territórios foram África e Ásia, com os objetivos que nós já vimos de um domínio político, econômico, social, religioso e agora um componente novo, que é o componente do racismo justificador, né, das diferenças entre os europeus, vistos como sendo os civilizados, e os outros povos, vistos como bárbaros ou como selvagens. E esse slide específico, você vê o tamanho, né, dos domínios europeus no início do século XX, com relação aos 4 continentes aí. As Américas, que estava quase 30% sendo dominada, a África 90% do seu território, a Ásia 56% e a Austrália 100%. Um continente que praticamente, um país, desculpe, na Oceania que foi praticamente montado a partir da estrutura colonial. E a Inglaterra como sendo essa grande senhora do globo. Aqui destaca a relação do tamanho da população da Inglaterra, no caso das colônias britânicas, a diferença entre a população inglesa e a população dessas colônias, que eram 7,7 vezes maior do que a população da Inglaterra. Da mesma forma, com relação ao tamanho do território, a superfície da Grã-Bretanha equivalia a 1,94 avos, não é, do tamanho da superfície de todas as colônias. Portanto, essa dominação, tanto do ponto de vista do número da população, quanto do ponto de vista do tamanho do território, vai se dar por conta da força militar, a força bruta da chamada política das canhoeiras. Tá? E nesse outro slide, nós temos o território africano com a relação entre todos os países que ocuparam esse espaço. Veja que ele está tomado, colorido, por países como a Alemanha, Bélgica, Espanha, que já estavam desde o século XVI, a França, a Inglaterra, a Itália, Portugal, que também já estava. Ou seja, o continente africano ele foi praticamente todo dividido entre as potências na chamada Conferência de Berlim, né, que foi uma exigência da Alemanha, que chegava no processo, na corrida expansionista mais tarde, nós já vimos isso, né, no processo da unificação, e que exigia um pedaço desse território africano. Então ela foi praticamente o continente loteado. Veja que no gráfico da esquerda, vocês percebem que em 1870 a África só tinha 27% do seu território ocupado. No início do século, praticamente, 1900, né, a África já tinha 90% do seu território tomado. E, obviamente, que essas questões hoje repercutem nas dificuldades que os africanos ainda passam, né, para garantir a sua autonomia enquanto nação. Questões como guerra civil, questões como pobreza, questões como, né, todo tipo de instabilidade que é muito típica dessa região, como uma sequela do processo da ocupação colonial. É bom destacar que África e Ásia só se tornaram independentes, no caso, tiveram a sua descolonização após a Segunda Guerra Mundial. Então, são países que tiveram que praticamente recomeçar a sua caminhada para um processo de reintegração da sua cultura, da sua identidade, do seu povo, das suas matrizes econômicas, políticas, etc. Bom, esse mapa ele destaca a exceção que foi o Japão, né, um país que teve a colonização pelos Estados Unidos, pela sua localização no Oceano Pacífico. Pensem que ele está a oeste dos Estados Unidos.
né, da costa leste norte-americana. E eles tiveram uma ocupação, mas nesse momento fizeram uma revolução industrial muito rápida, copiando o modelo do colonizador. Foi um caso de excepcionalidade. Essa foi a Revolução Meiji, ou chamada Era das Luzes, o período em que o Japão entra rapidamente no processo de modernização, superando as bases feudais e entrando no processo de imperialismo, tal qual sofrera com relação aos Estados Unidos. Esse slide traz a triste, né, imagem de africanos escravizando africanos, entregando seus patrícios, muitas vezes, de outra etnia, né, por conta de guerras internas, históricas, disputas territoriais, mas eles estavam fazendo o jogo do colonizador, que quase sempre trocava homens por armas, por fumo, por alimentos, né, de demanda primária. E parte desse tráfico de escravos ele supriu ainda em determinadas regiões, como por exemplo o Brasil, a produção da cana-de-açúcar ou a plantação nas fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos. De um modo geral, podemos concluir nesse slide que as consequências do imperialismo elas foram praticamente, não é, a dizimação da população nativa, né, a superexploração. O caso do Congo é talvez um dos mais emblemáticos. O rei da Bélgica, né, ele impôs toda a sua fúria, toda a sua força, transformando a população numa população subalternizada, de maneira vil, braços, mãos eram cortados caso não atingissem, né, a produção que o rei Leopoldo, né, e seus aristocratas fizeram, uma das maiores tragédias da história moderna. Destaco ainda a questão do racismo através de uma teoria que buscava justificar essa dominação, considerando que esses povos, os africanos e os asiáticos, estavam ainda muito atrasados. E, portanto, enquanto eles não alcançassem o seu desenvolvimento, eles teriam que ser tutelados pelos europeus. Diga-se de passagem, brancos, cristãos e capitalistas, a ponto de transformar com a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico matérias-primas em produtos industrializados. Mas essas matérias-primas certamente estavam nas regiões coloniais. Então, a exploração ela se dava agora com uma justificativa que foi o chamado darwinismo social. É bom destacar que esse darwinismo não tem nada a ver com a teoria da evolução de Charles Darwin, que foi uma teoria pensada para o ambiente do reino das condições dos animais, da natureza, não do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, como agora esses países tentavam justificar. E por fim, obviamente, se tem vários países buscando mercados, vai chegar um momento em que eles vão entrar em rota de colisão, formando os dois principais blocos, os países capitalistas emergentes, que eram aqueles que estavam chegando no processo, a Alemanha, né, e a Itália, e as potências tradicionais, a Inglaterra e a França. Mas esse assunto nós veremos no próximo slide, que será, né, a causa maior determinante da Primeira Guerra Mundial. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham lembrado o que foi a base da discussão das aulas.